Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Hoje nós vamos trabalhar o que a gente já está sabendo sobre geometria analítica, né? Tudo que é isso que a gente aprendeu desde o do começo dos vídeos de geometria analítica até aqui, a gente vai aplicar em duas questõezinhas, uma nesse vídeo e outra em outro vídeo aí que eu vou postar também junto com esse. Como usar o que aprendemos? Primeiro, você tem que saber muito. Não muito, mas o suficiente. Porque às vezes você acha que simplesmente calcular é o que a matemática quer. Não, ela quer que você pense. Ela quer que você use os conceitos que a gente dá para que você possa interpretar uma questão e resolver este problema. Vamos dar uma olhada nessa questão bem aqui. Seja B, B maiúsculo é um ponto. Diferente, você tem que ler esse símbolo, tem que saber ler esse símbolo, é o símbolo de diferente. B é um ponto diferente do 0, certo? Então, ele não é o 0, 0. O ponto da reta de equação y igual a 2x, cuja distância ao ponto A, 1, é igual à distância de A até a origem. Então, a abscissa de B é igual a... Ele deu algumas opçõezinhas, não vem ao caso. A pergunta é essa. Nós temos o B, que é diferente do 0, 0. Nós sabemos que esse ponto B, ele pertence à reta y igual a 2x. Esse y igual a 2x é a equação da reta. A reta que passa pelo ponto B. Ou seja, tem uma reta, a equação dela é y igual a 2x, e bem dentro dela tem o ponto B, que não está na origem, ele não está na origem, então eu vou presumir que ele está aqui para cima, não estou nem vendo não, mas ele pode estar aqui, a reta pode ser, como ela está com o coeficiente angular 2, e não tem o linear aqui, é 0, eu sei que ela passa na origem, certo? Eu sei que ela passa na origem, e que ela é positiva, ela é crescente por conta que aqui é positivo, o 2 é positivo, né? Se o coeficiente angular fosse negativo, ela ia estar decrescente. Então, eu já sei que ela é mais ou menos isso. Ela passa pelo centro do plano cartesiano, passa pela origem, pelo fato dela ser linear, né? Ela ser somente com o coeficiente angular, ela não tem o coeficiente linear. E eu sei que do ponto B, cadê? Cuja distância ao ponto A, a distância do B para o ponto A, que é 1, é igual à distância do A até a origem. Então, a abscissa de B é igual a... Então, tem um ponto A aqui, que ele é 1. Não necessariamente ele está na mesma reta, viu, gente? Me atrapalhei aqui. Não, eu vou colocar o ponto A em outro lugarzinho aqui para não dar bads aqui. Tá aqui o ponto A. Se tivesse o quadro branco aqui, eu poderia riscar à vontade. Então, o que eu sei é o seguinte, que do ponto A, que é 1, para o ponto B, é a mesma distância do A para a origem. Não ficou muito bem desenhado, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí. Então, do ponto B para o A, é a mesma coisa do A para a origem. A origem eu vou chamar de O. Mas você tem que saber que a origem é representada pelo 0, 0. Mas agora, professor, você não disse que não era o 0, 0? O B não é 0, 0. Nesse caso, a origem é 0, 0. Certo? Então, vou ler de novo. Seja o B um ponto diferente do 0, 0, está aqui. O ponto da reta de equação y2x, y igual a 2x, significa que ela vai passar no centro da origem, né? Na origem do plano cartesiano, pelo fato dela não ter coeficiente linear. O linear não faz subir e descer a reta, né? Se não tem, é porque ela ficou no meio, né? Basicamente isso. Cuja distância do B, né, ao ponto A é a mesma do ponto A para a origem. Então, nós já sabemos disso. Beleza. O ponto B, ele é o x do B, y do B, correto? Beleza. Eu espero que isso aqui você tenha que entender, porque ele é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem a coordenada x e a y. Aqui
essa aqui é a abscissa. Essa aqui é a ordenada. Tá? A abscissa é a ordenada. Se você não sabia, muito prazer. O x do B é a abscissa do B, y do B é a ordenada do B. Só que tem uma relação entre esse x do B e esse y do B que é dada. Que é isso, minha gente? Que é dada justamente com a equação da reta. A equação da reta ela serve para te mostrar como é modelado as coordenadas. Por exemplo, nesse caso aqui, se o x for 1, o y vai ser 2. Se o x for 2, o y vai ser 4. Se o y for 3, ou se o x for 3, o y vai ser 6, e assim sucessivamente. Porque o y sempre vai ser o dobro do x, certo? Veja, leia meus lábios que você não está vendo, mas leia meus lábios. O y é 2 vezes o x. O y é 2 vezes o x. Ou seja, o y do B é 2 vezes o x do B. Certo? Isso aqui para você pode não fazer muito sentido estar falando agora, mas então eu vou aguardar, eu vou guardar. Não, eu só vou deixar bem aqui. Y do B é igual a 2 vezes x do B. E vou deixar para fazer sentido já quando a gente for substituir. Beleza. Outra parte da questão, ele diz que a distância do B para o A é a mesma do A para o B. Então, a distância do B para o A é a mesma distância do A para a origem. Me perdoe, é do B para o A, do A para a origem, é a mesma. Cada uma dessas é uma raiz, né, uma raiz quadrada do Δx ao quadrado, mais o Δy ao quadrado e tal. Lá você lembra daquela questão de distância. Então, veja só. Aqui nós teremos a raiz quadrada de x do B menos x do A, que é 1, elevado ao quadrado, mais y do B menos 1, que é o y do A, ao quadrado. Do outro lado, nós teremos a distância do A para a origem, que é 1 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado, certo? A origem é 0, 0. Fiquem atentos. Ele também poderia ter dito assim, seja B diferente da origem. Dá no mesmo. Beleza. Nós temos uma equação, né? Uma equação, eu vou até tirar as raízes logo. X do B menos 1 ao quadrado, mais y do B menos 1 ao quadrado, igual aqui. Finge que eu estou passando a raiz para o outro lado e está levando ao quadrado, aí vai cancelar quadrado com a raiz. Então aqui vai ficar 1 menos 0 ao quadrado é 1, 1 menos 0 ao quadrado é 1, então vai ficar 2, certo? Não dentro da raiz, porque a raiz foi eliminada. Nós eliminamos essa raiz com essa raiz. Então nós temos isso aí, por exemplo. Só que nós temos uma equação apenas com uma variável. Aliás, com duas variáveis, x do B e y do B. Sem outra equação que nos desse apoio, a gente não vai conseguir resolver essa questão, certo? Porque tem duas incógnitas e uma só equação. E da onde é que sai a outra equação, professor? Como é que a gente acha essa solução? É justamente aqui, ó, aonde eu tinha dito para vocês guardarem. O y do B é igual a 2x do B, porque pertence à equação dessa reta. Essa reta bem aqui com essa equação. Isso significa que... Então, nós teremos que trocar esse y do B por 2x do B, já que o y do B é igual a 2x do B. No momento que eu trocar esse 2x do B bem aqui, ó, aí eu vou ficar com uma equação que vai ter apenas uma variável, o x do B. Então vai ficar assim com a substituição. Vou colocar aqui para cima, porque tem espaço, né? Aproveitar que esse aqui deixei espaço. Nós teremos x do B menos 1 ao quadrado, mais o y do B. O y do B é 2x do B. 2x do B menos 1 ao quadrado igual a 2.
Aí agora é a hora da gente resolver. Vamos lá. Quadrado do primeiro, x do b elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2x do b, mais quadrado do segundo. Estou levando em consideração que você sabe fazer isso. Mais quadrado do primeiro, 4x do b elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4x do b, mais o segundo ao quadrado, 1, igual a 2. É o desenvolvimento do quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se você não sabe, é bom voltar lá para o oitavo ano. Inclusive, eu estava pensando em começar a fazer umas videoaulas para postar aqui sobre o conteúdo de monômio, polinômio lá do oitavo ano, que ajuda muito as pessoas a entenderem essa movimentação algébrica aqui. Que aí a gente vai fazendo x mais x, x vezes x, faz automático porque vai decorando a multiplicação, a soma, mas a gente não sabe o porquê desses valores serem assim. Aí lá no oitavo ano foi onde a gente explicou e muita gente não lembra mais. Beleza. Continuando. 1 mais 1 dá 2. O 2 está do outro lado também, vai acabar cancelando. Então, elimina eles aí. X do b mais x do b ao quadrado mais 4x do b ao quadrado dá 5x do b ao quadrado. Aí, menos 2x do b com menos 4x do b dá menos 6x do b. O cachorro chato, igual a zero. Aqui é uma equação do segundo grau incompleta de C, né? Nós temos a incógnita x do b e não temos o termo independente, coeficiente independente. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai isolar. Dá para usar o delta, professor? Dá. Dá para fazer com o delta. Mas eu vou evitar porque para mim não faz sentido. É um desperdício de energia. Que eu vou colocar em evidência, o x do b em evidência. Vai ficar 5x do b menos 6x do b. Aliás, tem mais esse x do b aqui não, gente. Pelo amor de Deus, perdão. É só igual a zero, viu? Tem mais ele não. Fecha o parênteses bem aqui. Então, x do b, 5x do b, menos 6. O x do b foi colocado em evidência. Me perdoe. Errei um bocado nesse vídeo aqui, não tem nada. Então, x do b é igual a zero. Estou igual na atividade. Aí teremos ou 5x do b menos 6 é igual a zero. Por que isso? Deixa eu tentar explicar para você. Aqui eu tenho uma multiplicação de dois fatores. O primeiro fator é o x do b. O segundo fator é 5x do b menos 6. Tem uma multiplicação entre dois números que está dando igual a zero. Isso significa que um dos dois números é igual a zero. Porque em outro caso não tem como uma multiplicação de dois números dar zero. Só dá zero quando um dos dois é zero. Ou os dois, né? Mas nesse caso aqui, ou o primeiro é zero, ou o segundo vai ser zero. No primeiro caso, x igual a zero, deixa ele aí. E no segundo caso, 5xb menos 6, vou colocar o menos 6 para o outro lado, e depois vou passar o 5 dividindo. Pronto. X do b é igual a 6 sobre 5. A única das respostas entre essa e essa que está correta é essa aqui. Por que, professor? Porque ele te disse que o b é diferente da origem. O b não está na origem. E isso, se o x do b fosse zero, automaticamente eu substituiria aqui, ficaria 2 vezes x do b, que é zero, então 2 vezes 0 dava 0, e o y do b seria 0. Aí seria 0, 0, ia ser a origem, mas como já foi dito no enunciado da questão, o ponto tem que ser diferente da origem. E eu poderia substituir o 6 sobre 5 no y, aliás, no x, e determinar o y. Ficaria 2 vezes 6 dá 12, 12 sobre 5. Mas como não me interessa, como ele pediu foi a abscissa, eu não vou me dar esse trabalho, só deixar explicado para vocês. Espero que tenha dado para entender. Essa questão aí é do trabalho que eu passei para o terceiro ano. Algumas pessoas me perguntaram como é que respondia. Enfim, resolvi aqui fazer no vídeo. Um bocado de gente nem assiste esses vídeos mesmo, então não vai fazer diferença. Mas se assistir, beleza, melhor ainda. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se deu para entender, deixa o like. Se não gostou, então não posso fazer nada. Falou, tchau!